Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IAQI, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial está transformando a criação artística e audiovisual. Hello! Eu sou Andréa Mello, estrategista especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e fotografia. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é um dos profissionais mais inspiradores que eu conheço. Ele tem um trabalho e uma trajetória profissional tão rica que não dá para reduzi-lo a um papel só. Então, eu tenho aqui um texto para ler para vocês, para eu não me perder no meio da história dele. Porque ele tem uma formação multidisciplinar, ele transitou pela física, comunicação, filosofia, teatro, música, dança e atua há mais de 35 anos no audiovisual. Seu trabalho de videoarte já conquistou vários prêmios internacionais. Eu vou falar aqui o único que eu consigo pronunciar, que é um prêmio do Japão chamado Work of Special Distinctions, mas ele também ganhou um prêmio na Alemanha que, quando ele entrar em quadra, ele vai pronunciar para vocês, porque eu não consigo. Ele já dirigiu filmes publicitários para grandes marcas, como Nestlé, Avon, Gillette e Tim, e conquistou o prêmio El Ojo de Iberoamérica. Foi 3 vezes eleito profissional do ano na Rede Globo. Recentemente, ele fez a direção de arte, vídeo, design e projeções da ópera Isolda Tristão, apresentada no Teatro Municipal de São Paulo. Ele segue sempre em busca de novas formas de contar história no seu estúdio hub criativo, Calma Works. Seja bem-vindo ao IAQI Podcast, Rogério Veloso. Hello! Nossa, é muito tempo, né? 61 anos de idade, você começa a ter uma história assim que se perde de vista. Mas que vai ficando cada vez mais interessante. Pois é, engraçado que eu sinto isso, assim, que o momento que eu estou mais, que eu me sinto mais pronto, né? Quer dizer, para colocar as coisas que eu vim sonhando há muito tempo, é agora. É agora. Quando a gente vai ficando cabelo branco, né? Tá tudo bem que caiu, não tá aqui mais. Agora, me faz o favor de pronunciar o nome do prêmio da Alemanha, porque não tenho essa habilidade... Die 50 Besten. Do Centro für Kunst und Medientechnologie da Karlsruhe, né, Alemanha. Tá vendo? Eu já engasguei também. Parabéns pelo prêmio e pela pronúncia. Duplamente parabéns para você. Engraçado que esse prêmio foi lá na década de 90. Que sensacional, né? Na época que pois é, não que se tinha é quase de arte e tecnologia, Sim. o instituto lá, né, o Sim. ZKM lá da Alemanha. E é interessante, né, como é que, né, os meios foram vindo e as pessoas buscando formas de como hackear, como mexer com isso, como trabalhar, né, e botar para frente. Foi em 94, eu acho. Cara, e era uma época que assim, tava praticamente surgindo a internet, ainda a conexão. O fax. Olha lá. E como é que você entrou em contato com a galera? Como é que foi essa história desse prêmio? Só dá uma pinceladinha pra gente aqui. André falou, né? Eu pipoquei por vários lugares, assim, né? De certa forma, buscando jeitos de contar histórias. O tempo inteiro foi um pouco isso, né? Comecei lá na física, fiz 4 anos de física, larguei quando caí na teoria da relatividade, o espaço-tempo, né? Quando eu compreendi realmente o que era isso, eu falei assim, cara, eu não consigo falar para ninguém entende. Aí fui para o teatro, fui para outras coisas, fui filosofia, né? Aliás, eu acho que essa coisa da minha passagem pela física era um pouco esse contato com a filosofia, né? Porque, assim, por exemplo, lá em Minas Gerais, de onde eu me formei, né? Antigamente, o departamento era departamento de Física e Filosofia. Ah, olha que interessante. Interessantíssimo, né? Exato. Física e Filosofia. Depois é que a coisa foi ficando utilitária e se separou. Sim. Mas, de certa forma, são visões de mundo que você está trabalhando para, né, Sim, colocar. não, e a física, conforme ela evolui, ela foi alterando mesmo muitas das visões que a gente tinha do universo, de quem somos nós naquele universo, nossa relação com a matéria, com o espaço, Pois enfim. é, quando você saca assim, realmente o que é, né, o que é essa coisa da relatividade, o que é relativo, tudo é relativo, né? E aí você vê isso evoluindo como equação matemática e começa a compreender que tudo isso que a gente vê, de certa forma, não é assim, né? Tem uma outra camada que... Aí
pirei, não dei conta. Teve um dia, olhando as estrelas, luas, assim, então, luas não, plural não, já esse é nervosismo aqui. Mas olhando a lua, tomando a cerveja em casa, eu falei, gente, cara, não é outra coisa. Eu tenho que botar o que eu estou querendo para fora de outra forma. Não vai ser na matemática, não vai ser na filosofia, né? Seria pela arte, né? E aí foi essa transição, filosofia, teatro, fiz ópera naquela época também, mas como bailarino, né? Que demais, cara. Outra coisa, até cair na videoarte. Aí eu me achei ali, né? Que é a hora que você pega a imagem Sim. e começa a trabalhar com ela, né? Reverberava um pouco o meu trabalho de fotografia no laboratório lá na UFMG, que o meu grande barato era misturar negativos, né? Fazer viragens, descobrir como é que a prata reagia a certos, né? Pinhole. Sim, na época do filme ainda, Do né? filme, Da película, do filme, exato. né? Pegar a caixinha de sapato e fazer um furinho. Exatamente, exatamente. Foi mais ou menos nessa época, 87, assim, que eu tomei contato com um livro que chama Filosofia da Caixa Preta, do Wilhelm Flusser. Esse livro, para mim, virou um mantra, uma coisa por trás, assim, que me fez todas as minhas atuações, de certa forma, foi uma busca de hackear as coisas para poder botar algo que fosse particular para fora. Por exemplo, numa TV pública, que eu fui diretor artístico de uma TV pública, em 87, 88, e eu sacava que eu estava num ambiente que, assim, eu tinha que hackeá-lo mesmo. Quer dizer, hackear no sentido de transformar aquilo. É isso. Né? O Wilhelm Flusser falava isso, assim, nós estamos cercados de dispositivos, que você pode entender como um celular, como uma TV, mas também como um sistema. Sim. Esse sistema todo que a gente está envolvido é um dispositivo. Né? E são caixas pretas. E que, de uma certa forma, vai direcionando a gente, né? Sem que a gente se dê conta daquilo. Elas foram programadas por quem criou, ou às vezes nem isso, né? Hoje nem isso mais, né? Mas assim, elas foram programadas para fazer determinadas coisas. Quando você entende essa programação, é a hora que você consegue se libertar dela. Consegue se libertar e consegue começar a fazer o particular. Eu lembro quando apareceram as primeiras máquinas de efeitos digitais, né? O ADO da Ampex, né? Sim, eu lembro. Ampex Digital Operator, Sim, né? aí tinha aquelas comerciais, mas era Cássio, quando começou a surgir também, que aí começou com acesso para o consumidor, né? Vamos falar assim. Cara, era uma máquina caríssima. Aí os decks mas a hora que digitais... você apertava, ela fazia esse monte de losango para transformar uma imagem na outra. Ou fazendo... Sabe, se você seguisse aquele programa, como muita gente seguiu, como a indústria seguiu, né? De certa forma, era tudo pasteurizado, era tudo... O que eu ia dizer com aquilo? Né? Naquela época, a gente editava linear. Né? Então, era uma sequência de coisas numa fita magnética. Né? Os editores, na época que trabalhavam comigo, falavam assim, quando o Rogério morrer, ele vai ser enterrado em camadas. Nossa. Porque eu pegava a fita, editava, pegava o editado, jogava de novo na máquina, de novo em cima, né? Assim, e aí ia criando coisas em cima de coisas, né? Rogério, mas eu quero pegar essa tua fala. Você comentou, né, que as pessoas disseram que você ia ser enterrado em camadas, porque é inclusive uma anotação que eu tenho aqui. Estudando novamente teu trabalho para conseguir elaborar até a tua mini bio, a sensação que eu tenho, e aí fazendo um contraponto com trajetórias de outros profissionais que a gente vê, né? Que muitas vezes os profissionais, quando eles vão eles mudam caminhos ao longo da trajetória, né? Se reposicionam, saem de uma área, vão para outra. Mas com você, lendo, estudando e vendo o teu trabalho, eu não tenho essa sensação de que você foi fazendo escolhas, mas de que você foi adicionando camadas. Exato. É como se fosse tudo se sobrepondo. Então, você fala do teu background de física. Eu acho que ainda está presente. Não foi uma escolha que você abandonou e deixou para trás. Teu background de filosofia. Então, é como se cada experiência tua fosse adicionando mais camadas na tua atuação profissional. E não um caminho de reposicionamentos, de escolhas, sabe? De mudanças. Não, é uma busca contínua. Contínua. E um tesão por saber que tem certas bagagens que são nossas, são geracionais, são, né? Que vão se colocando a serviço de outras. Quer dizer, você vai realmente adicionando camadas, né? Igual o McLuhan falava, o meio é a mensagem, né?
no sentido de que você, o meio, os dispositivos que você usa, né, eles se transformam a sociedade e você é transformado por eles. Sim, e modela a nossa forma de pensar e de ver o mundo. Eu acho que eu estou na perseguição de um primeiro trabalho de laboratório de fotografia, lá atrás, em que eu colocava negativos em cima de negativos, né, e depois fazia viragem. Eu acho que o caminho foi um pouco esse, sabe? Eu entrei na publicidade, depois, né, passei muito tempo na publicidade usando esse tipo de background, era onde eu tinha uma particularidade, né? Até sacar que aquilo ali já não bastava, eu tinha que ir montando outras formas, né? Outras camadas, né? Mas eu tenho essa coisa assim, eu sinto gosto em buscar uma certa nostalgia, mesmo no moderno, mesmo no que está aqui, sabe? Usar uma inteligência artificial para achar uma textura fílmica. Sim. Percebe? Tipo, esse tipo de ponte, né? Essa foi perspicaz. Acho que eu não tinha pensado nisso, mas... Tem uma outra coisa também que me chama a atenção, ainda mais agora, você compartilhando mais da atuação profissional mais antiga, né? Na carreira. A tecnologia, ela sempre esteve muito presente, sempre teve um papel muito importante. A sensação que eu tenho é que desde os primórdios você está sempre naquela interseção da arte com a tecnologia. E eu queria te pedir para contar para a gente assim, quais são as dores e as delícias de atuar nessa interseção, porque a tecnologia está sempre escorrendo entre os nossos dedos, né? Amanhã ela nunca é igual é hoje. Eu acho que as dores é você poder realizar, é o mais difícil, né? É você ter condições de mergulhar num projeto e fazer, ainda mais num país que se desconstrói o tempo inteiro. Numa estrutura econômica que te cobra um tipo de presença que, no fundo, a vontade de criar, né, de hackear e tudo, ela meio que escapa realmente pelos dedos, né, por conta dessa coisa. Eu acho que essa grande loucura, né? Uma loucura geracional de novo, 61 anos de idade, sabe? E aí teve um momento em que você sacava que a publicidade buscava o novo, talvez não pela novidade, mas porque o novo, de certa forma, era mais barato. Até que chegou uma hora eu falei assim, cara, eu sei que assim, o novo não depende de idade, né? O novo depende disso, de você estar... É o nosso olhar, né? É o nosso olhar, a sua originalidade. Isso que é o novo. E o interessante é você se colocar agora, por exemplo. Eu vi o filme sair de uma película, ganhar um hard drive, uma fita magnética, depois um hard drive, e de repente, assim, quando a gente achava que uma câmera eletrônica nunca teria a resolução de um cinema, você descobre o contrário, que agora, né, você usa o cinema para baixar a resolução, para granular, para flicar ligeiramente a imagem, né, e não você ver a realidade de um jeito que ninguém vê. Sim. Quando você vê uma imagem, por exemplo, de um super-herói a 120 quadros por segundo, 300 quadros por segundo, cara, é uma nitidez que seu olho humano não registra. Não registra, é verdade. É a hora que você olha para uma coisa e fala assim, isso é plástico. Isso virou um negócio, sabe? Aí as camadas vêm nesse sentido, assim, como é que eu torno isso uma experiência um pouco mais humana? Sabe? Como é que eu torno isso algo que me dá prazer? O pessoal entra muito nessa história, né? Eu ganhei um prêmio de fotografia uma vez na década de 90. E foi com uma imagem feita eletronicamente. E eu tinha essa coisa de... Eu fotografava abrindo a câmera com chave de fenda e mudando os setups dela. Lá dentro, não é nem o setup dos botãozinhos. Depois ia para fora, mas antes era dentro. Os diretores de TV ficavam loucos. Cara, meu Deus, ele baixou o pedestal da câmera. O que ele vai fazer? Caraca. Por que eu fazia isso, cara? Porque era o jeito que eu conseguia enxergar melhor. E foi onde eu ganhei um prêmio. Eu tenho uma catarata congênita. Então eu vejo as coisas assim, com mais contraste, vejo as coisas com um pouco menos de profundidade. Eu busco contrapor isso na minha plasticidade, né? Na construção da imagem. Ou seja, o meu particular é o que eu tenho que dizer, entendeu? É o que eu tenho que colocar para fora. E é o que as pessoas, de repente, olham o trabalho e falam assim, cara, que interessante, olha que é isso, né? É por aí, eu acho. Mas aí você trouxe um fragmento de fala, Rogério, que eu queria só que encapsular. Então, essa tua atuação... Né, nessa interseção de arte, tecnologia, audiovisual, narrativas, histórias e tecnologia, ela é uma busca de
tornar a tecnologia mais humana em vários aspectos. Eu entendo ela como instrumento o tempo todo. Aliás, é onde eu acho algum conforto ou alguma calma para olhar para o mundo hoje, né? Quando eu entendo isso como uma ferramenta e não como algo que vai me substituir. Provavelmente vai. Porque assim, né, a gente não pode ficar só na camada do que isso é legal, é uma novidade. Não, tem uma dimensão ali que é sinistra, né? Mas o tempo todo, né, eu não permito, por exemplo, eu não boto nunca uma imagem que eu gerei em inteligência artificial como ponto final. Uhum. Eu uso ela muito mais para buscar composições junto com imagens reais ou não, ou com filtros, ou com, né? Eu uso muito mais para trazer ela para o que eu quero dizer do que ela me dizer o que eu quero, o que tem que ser dito, entendeu? Ela pode ser o ponto de partida, mas nunca o ponto de chegada. Exatamente. O ponto de chegada é algo criado por Isso você. é o fluxo, é total, cara. Assim, sabe, é de você ter um olhar crítico para o seu instrumento, né? Para o seu dispositivo, para suas técnicas, tecnologias. Isso aqui é gerado em inteligência artificial. Sim. Viu? Olha, já está até tem Olha tato, que avanço, né? Tem tato. Né? Você olhar para isso dentro de uma perspectiva crítica. Eu acho que essa é a única saída para nos dar alguma chance nesse cenário que está vindo por aí. Sabe? A hora que você busca o seu particular, a sua curiosidade e faz isso funcionar. Rogério, a gente vê hoje que você tem uma galera um pouco mais nova que não teve nem contato com a questão da película e assim por diante. E aí começa essa curiosidade de começar a fotografar com película, filmar com película. Hoje a gente vê muitos diretores voltando, utilizando película, né? Filmando com 16. Exato, 35, 16. A garotada adora o Super 8, aquela coisa toda. Como é que você vê isso, essa garotada se interessando por esse tipo de coisa? Eu adoro a garotada. Tá. Adoro trazer para dentro das equipes, adoro ajudar a descobrir coisas, a provocar, sabe? Adoro. E adoro também ver quando eles topam com algo que eles não conheciam. Sim. Né? Um exemplo, assim, meu filho realmente teve uma fase dessa, né? Que um dia ele viu a máquina de escrever do avô e eu escrevendo um texto para um show do Nando Reis, escrevendo na máquina. Né? Cara, você digita, ela já imprime direto. Muito bom. Que engenhoso isso, né? Dia eu vi que tinha piadas na internet sobre gente falando desse tipo de coisa. Mas meu filho falou realmente. Sim. Realmente. Eu já tive editores fantásticos que não sabiam que era uma moviola. Não sabiam que a ideia de corte é realmente, literalmente, corte. É uma tesoura cortando uma película, colando com durex em outra e montando uma sequência. Sabe? Eu adoro topar com essa hora que eu percebo que se uma piada, se eu chegar lá, você está bonito, Fernandinho, ninguém vai lembrar o que é. Para quem não sabe, é um comercial da Westop, né? É isso aí. É isso aí. Lá atrás, exato, né? Bonita camisa. Esquece esse tipo de coisa, né? Que eram os memes, né? Quer dizer, na realidade, a gente fala que são os memes, mas nessa época não tinha internet, né? Olha, então, em sala de aula eu comecei a sentir a idade pesar quando eu fazia as piadas, trazia as referências e os alunos não entendiam. É impressionante. E aí eu me dei conta, eu falei, caraca, que gap, né? Assim, na hora de se comunicar mesmo. Porque como ensinar, como dialogar, quando as referências são diferentes. Você vê o que é o processo de montagem hoje, né? Completamente mental, não linear, né? Então você começa a montar por onde você quiser, por um gesto, por uma coisa, e dali você constrói para trás e para frente. É isso. Antes não. Antes era tipo assim, eu entrava na ilha de edição, eu tinha que saber que o que eu filmei ia numa certa sequência, né? Vou mudar. Vai mudar, meu cara? Então tá, vamos começar do zero. Apaga a fita e começa de novo. Exato. Não que não... hoje não há planejamento, claro. Sim, claro, né? claro. Mas claro. naquela época, tipo, as coisas precisavam ser milimétricas, né? Não dá A gente viu, né, Mal? sim. Quando veio o cinema digital. Exato. Lembra do Meirelles falando, né? Lembro. Gente, para de filmar, porque assim... Antes a gente tinha película, um rolo durava 4 minutos. Sim. Né? Então, você tinha X rolos para fazer um determinado trabalho.
Quando ia chegando no final, eu lembro assim, a gente com o cronômetro, vamos fazer a cena. Vai cantando os metros, rodou 10 metros, 20 metros, corta, parou. Sabe? Porque ia acabar. É isso. Veio o cinema digital, cara, liga a câmera e deixa gravando. Não, e é quase como agora com a foto digital e a foto no celular, a gente tira tanto foto que a gente nunca vai ver na vida, nunca vai imprimir. Exato. Fica guardado e aí vai se acumulando e você não organizou. Nunca mais e aí você registra tanta coisa que perde o propósito do próprio registro, Exato. né? Não, e outra, é assim, esse ponto que você tocou é impressionante porque algumas pessoas que defendem a teoria que, tipo assim, que as imagens vão desaparecer. Por quê? Porque se você não revela, ela some. Você perde um HD. Eu mesmo cheguei a perder, tipo, quase que 20 anos da minha vida armazenado em servidores e, de repente, por mais que tinha backup, tal, não sei o quê, de uma coisa, um ferrou, que ferrou o outro e tal, não sei o quê, e aí aquilo desapareceu. E incrível, assim, que o que ficou era o que estava impresso, de algumas coisinhas e tal. E é o que acontece com os álbuns. Se você não imprime, e é tão gostoso, né? Quando você pega, tipo, às vezes tá numa mesa, você começa a folhar, né? Você chega na casa de alguém, você começa a ver, é outra editoria. história. Exato. Você escolheu o olhar que você quer preservar. Exato. Né? Não, e até para relembrar momentos para as gerações que não conheceram ou não tiveram contato com determinada história, determinada e era aquela pessoa. coisa, a gente falava assim, você colocava um filme na máquina, muitas das vezes aquele rolo ficava 6 meses ali, porque você fotografou uma coisa, outra, tal, não sei o quê, e aquela coisa, quando chegavam as fotos, você falava, nossa, a surpresa. Aquilo voltava tudo, né? Era sensacional. Ou a surpresa de, gente, fiz tanta foto com a lente fechada. Sim, Quem nunca? Então, e aí é um ponto, acho que ele tocou aqui, né, a gente falando de filme, que é exatamente isso. Quer dizer, hoje, né? Hoje não, antes você tinha que programar, ensaiava-se muito, porque não tinha aquela coisa do diretor falar, não, vamos fazer só mais uma vez pra gente ver. Lógico, não ficou bom, fazia. Mas não é aquele negócio de tipo assim, muitas das vezes a gente vê isso dentro de um set, que é muito mais tipo, sabe, eu nem vou entrar, não é nem a questão. Não imagino que seja a questão de ego, mas é um pouco da questão da insegurança. E já que você tá ali, tipo, para poder gravar mais 1 minuto, 2 minutos e vai, o cara tá fazendo e tudo bem, né? Esquecendo que tem uma equipe que tá ali já 24 horas trabalhando. Exato. Gente, vou apertar aqui um botão de fast forward para a gente chegar nesse momento atual. Rogério, você lembra como a inteligência artificial entrou na sua vida? Primeiro contato que você teve com a ferramenta generativa, assim, o que é que você sentiu, pensou, como foi? Essa coisa assim de vindo, né, de meio para meio, ver a televisão preto e branco para colorida, ver a fotografia passar para o digital, o cinema passar para o digital, essa coisa, né? As ferramentas de montagem e composição que eu amo, né? Eu amo pegar as imagens e misturá-las, né? E fazer uma quarta, quinta. E assim, eu tenho que voltar um pouquinho para falar também, Por né? favor. Eu sou no meu tema, em minha infância eu pirava com Thunderbirds, Jornada nas Estrelas, sabe? Falava, cara, um dia vou ter Eu queria ser astronauta, né? Aí descobri que morava num país subdesenvolvido, não ia rolar. Mas você via lá o Capitão Kirk com o intercoder, né? Sei lá, não lembro mais o nome. Mas que tinha imagem, que você falava, sabe? Eu falava, cara, que coisa... Jacksons. Aí apareceram os celulares, né? Aqueles tijolões. Então, assim, havia essa curiosidade o tempo inteiro, né? Do que está vindo, o que está vindo de tecnologia. O generativo me chamou a atenção de cara, porque, assim, hoje, depois das experiências todas, onde eu estou hoje, eu tenho a sensação de que, assim, eu vivi esperando por essa ferramenta. O primeiro, no sentido de que hoje eu sinto assim, como eu uso, né? Eu uso ela muito mais para me ajudar a amplificar pontos de vista, como se eu tivesse um diálogo com uma memória coletiva, né? Do que me entregar algo pronto. O primeiro contato foi muito decepcionante, assim, foi muito decepcionante. Foi aqueles primeiros modelos de geração de imagem, e tal, que entregavam uma coisa bizarra, né? Os primeiros foram o DALL-E, depois Midjourney. Tá. E aí foi. Midjourney eu vivo relações de amor e ódio, né? Mas a primeira foi muito decepcionante, mas também, de repente, você percebe a velocidade que a coisa vinha tocando. E isso me deixava, assim, ao mesmo tempo instigado e, ao mesmo tempo, sabendo também que nós estávamos andando na beira de um abismo, né?
que nem tudo são flores nesse caminho, né? Sim. Mas dava para sentir essa coisa. E como a coisa foi evoluindo, né, cara? Assim, numa escala Gigantesca, gigante. O Paul Virilio, que era um filósofo, né, francês, ele criou um conceito da dromocracia, né? Que era a ideia da velocidade gerando formas de dominação e de sociedade, né? Porque ele abordava a ideia de que assim os meios tecnológicos estavam vindo uma profusão tão grande, cada vez mais rápido, que estavam mudando a nossa percepção de tempo e espaço. A relatividade aqui de novo. Só que dessa vez assim a vida está passando rápido. Pela avalanche de informação, a vida está passando rápido, né? É muito louco isso. E tem um ponto interessante, adorei esse conceito que você trouxe, essa visão do filósofo. Porque como a inteligência artificial generativa ela é instantânea, ela causa a ilusão de que o nosso criar é instantâneo também, e não é. Então, o ChatGPT ele cria instantaneamente um texto. Eu não crio, porque eu tenho que articular meus próprios pensamentos. Não é só articular informação, porque é o que ele gerar faz. os prompts, né? Até para você. Exatamente. Eu preciso articular meu próprio pensamento. Numa imagem, a mesma coisa. O prompt ele está ali fazendo uma bricolagem de dados para te mostrar algo que é o mais próximo possível daquilo que ele acredita que você quer ver. É isso. Mas você para criar uma imagem, você não parte de dados, né? Você parte de algo mais abstrato, mais sutil, de uma inspiração, de um desejo, de uma busca que às vezes você ainda nem sabe o que é. Né? Exato. Então, a gente tem um outro tempo. Imagem, né? Se você quer chegar perto de algo, você tem que oferecer alguma referência ou algum índice para esse prompt, né? Entender onde você quer chegar. Isso, invariavelmente, assim, eu queria, olha o trabalho de fulano. Então, começo muito antes pesquisando artistas, coisas e tal, não no sentido de copiar, Sim. mas no sentido de referência dizer, de referência. Olha, não, quem trilhou esse caminho antes, né? Pois é, quem trilhou. E isso é uma doideira, né? Porque quando eu falo do Midjourney, tem hora que eu percebo claramente que ele está reproduzindo coisas que ele já fez. Sabe? A hora que você olha na pesquisa, você vê. Você está com uma imagem que ela foi feita naquele ângulo para você, mas ela já foi feita em outro prompt. Alguma coisa parecida, né? Aliás, quando você acompanha o processo de formação da imagem, você vê a superposição de muitas, até chegar no output final, quando tudo apaga e aí mostra a imagem gerada, né? Isso é doido. Foi interessante também ver agora que assim, agora os modelos começam a admitir que você coloque algo físico, né? Físico, tipo assim, suba uma imagem algo que eu quero seu, trabalhar, né? eu quero trabalhar essa imagem, né? Ou a partir dessa imagem, né? Que é o que a gente estava colocando. Você está trazendo isso da tua vivência, de tudo aquilo que você observou no mundo, as exposições que você foi, os lugares aonde você teve. E, de certa forma, quer dizer, por mais que você use até, tipo, outros meios que não seja inteligência artificial, mas o ponto de partida é você, né? Então, essa a diferença, né? E a gente discute se a inteligência artificial vai ter a capacidade, ela por si só, de criar coisas tão legais e fantásticas sem depender do ser humano. Também esse é um outro ponto, né? Essa é uma questão super importante, né? Que eu tenho que me fazer o tempo inteiro. Assim, eu estou criando algo que eu realmente quero ou, de certa forma, já fui impactado por ela para buscar determinados resultados. Né? McLuhan. Né? O meio te forma, você é formado pelo meio. Tem um conceito novo que chama Alpha Persuade. Nossa, isso eu não conhecia, não. Que também é um conceito que surgiu com a evolução da inteligência artificial, mas é o pensamento de que essa inteligência artificial ela pode evoluir tanto a ponto de nos conhecer tão bem que ela vai conseguir nos manipular sem que a gente se dê conta de que estamos sendo manipulados. A gente vai acreditar que aqueles pensamentos, aqueles desejos e aquela forma de operar é nossa. Só que esquece de um detalhe, né? Você, como pessoa, né? Você quer mudar sempre. Tem uma hora que você, não quero esse caminho, quero outro, quero ver uma coisa diferente. Você não vai ver. Se você não percebeu essa dimensão, você não vai saber como achar o diferente.
porque a tendência é uma pasteurização, né? Essa é a prisão que a gente estava falando do algoritmo, Exato, do uso da ditar inteligência regra. artificial Isso, te direcionar, para a né? construção de um algoritmo que prende a gente dentro de nós mesmos. Mas isso já acontece de certa forma. Não talvez com tanta intensidade ao ponto que vai chegar no futuro. Mas as redes sociais fazem isso de uma forma que, tipo, muito complicada. Que a gente não se conversa, não se encontra e aí começa a estabelecer padrões, né? Seja ele de beleza, de comportamento. E as pessoas vão ficando cada vez mais reclusas e tendo que se enquadrar, ditada por algumas pessoas, mas hoje é o algoritmo que te faz isso, estabelece padrões. A gente já falou de filtro, já falou de algumas coisas aqui em outros episódios, mas é bem isso, quer dizer, a gente praticamente começa a se tornar um avatar, encontra com a pessoa pessoalmente e a pessoa não é nada daquilo, né, do que a gente viu, não é, cara? Cara, a Shoshana Zuboff, que é uma acadêmica americana, ela cunhou um termo, um conceito interessante, que é o capitalismo de vigilância. Que é um pouco aquela ideia de que hoje a gente tem, né, de grandes corporações, grandes organismos engolindo quantidades avassaladoras de dados pessoais, né, e tornando aquilo o seu modo de renda, de lucro, né? Ou seja, você é real, né? Você é deslocado para esse lugar em que você se torna o consumidor de si mesmo. Não, e traz de uma certa forma um conforto no sentido em que eu estou vendo só aquilo que eu gosto ou aquilo que eu desejo. Né? Então, no primeiro momento, é confortável, mas também vai causando uma ilusão de que aquilo é tudo que existe. Exato. De que só existe essa forma que eu desejo de se posicionar no mundo, de ser feliz ou de ser bonito. Né? E a gente perde essa oportunidade que você comentou, Rogério, de mudar. De evoluir, de aprender com o outro, de aprender com o diferente, porque a gente vai se prendendo nessa bolha e vai ficando cada vez mais polarizado, porque está cada um na sua bolha achando que a verdade é essa que aparece no meu feed. Você tá categorizado, você está sujeito a organismos fazerem previsões a seu respeito, te entregando coisas ultra segmentadas, e nesse sentido você está excluindo, você está criando um apartheid gigantesco, né? Porque assim, são algoritmos estruturais, são grandes empresas que criaram isso, né? Grandes capitais financiaram isso, e que vão dizer se você é apto a ganhar um empréstimo ou não. Se você andando na rua, você tem a compleição que vai fazer a polícia te parar. Isso é estrutural, sabe? Esses aspectos todos que a gente vê, né, de racismo, né, abuso, assédio, tudo tem a ver com essa... É um arcabouço, né? Tecnológico ou não, porque aí são várias ferramentas, né, que o sistema usa a seu dispor. Essa ideia do capitalismo da vigilância é muito interessante. E aquele economista grego, foi ministro da economia grega, ele criou um livro dele agora recente, que é o tecnofeudalismo, que é uma loucura. Que, assim, uma Amazon não é mais um mercado. Exato. Percebe? Você se entrega a ele como servo. Mas e agora a gente tem a colonização tecnológica, né? Somos colonos da tecnologia idealizada em outro país, por outra cultura. A gente podia descambar para falar que assim, estamos diante de um apocalipse. Sim. Não, porque eu vou te resgatar. Sabe o que é que eu quero te pedir? Você foi falando, né, desse embotamento, às vezes, que a gente tem. Daí a mostrar para a gente sempre a mesma coisa. Que seja no Midjourney, ou seja no algoritmo da rede social, que a IA está por trás, ela tem essa busca, né, de vou mostrar aquilo que eu acho que você quer, porque é isso que vai te satisfazer. Como que a gente pode fugir desse desbotamento, sabe? O que habilidades, pensamentos ou postura? Como que a gente encontra aí um caminho para a gente usar o que essa ferramenta tem de bom, sem cair nessa armadilha? Eu acho que tem que haver, né, nesse sentido, assim, o letramento é importante, né? Tem que haver um distanciamento crítico permanente, uma vigilância permanente no sentido de você entender que se o que você está fazendo é algo para eliminar pessoas da sua cadeia, né? Ou se é algo que pode te dar instrumentos para juntar pessoas e fazer coisas, né? Quer dizer, eu procuro entender a inteligência artificial na minha vida, né? No meu conceito, no meu contexto pessoal,
como essa ferramenta, que na verdade me amplifica visões, possibilidades. Eu sei onde buscar, eu sei qual filósofo que eu quero resgatar de novo, ou que ideia, né? E ela me ajuda nisso de um jeito absurdo, né? De um jeito absurdo. Você diria que ela potencializa a tua criatividade, porque ela traz essa amplitude. Exatamente. De possibilidade. Só que eu não posso me seduzir completamente por isso, porque senão eu vou parar de fazer. E ela vai fazer por mim. Eu não quero. Porque eu acho que o fator humano, ele tem que ser... A gente tem que estar o tempo inteiro ligado nisso. Ou a gente bota o humano, né? Ou, cara, nossos biomas vão para o saco para tirar lítio, né? Ou para encher o dinheiro que vai financiar a tecnologia da inteligência artificial que vai se transformar em sistemas militares, sabe? Né? A gente tem que estar... É um trabalho difícil, é um trabalho de educação, é um trabalho de letramento digital, letramento social, né? É uma coisa de você sacar que houve, num certo momento, houve criadores, né, que fizeram aquele tipo de coisa esperando resultados X. Sim. Mas eu vou buscar o YZ, percebe? É essa coisa que a gente tem que... Sermos agentes, né? Sermos agentes. E não né? só consumidores passivos. Você falou dessa potencialidade criativa que a IA trouxe, agregou no teu processo. Você teve algum ganho de... velocidade, de agilidade, ou teve alguma parte do processo que você achava que você contribuía menos e é que você automatizou com a inteligência artificial ou não? Tem vários aspectos aí. A capacidade de abordar um problema, para mim, né, que no fundo criar uma história, uma narrativa, é você resolver problemas, né? É você pegar, seja um cliente, seja uma obra de arte, seja uma peça, uma ópera, né? É você resolver coisas, né? Nesse sentido, ela me trouxe uma velocidade de articulação de pensamento gigantesca. Mas, assim, eu, diante de um diálogo ali, buscando me situar. Normalmente, meus prompts são maiores do que os outputs. Sabe? Isso é uma coisa meio, sabe? Muito bom. Esse é um lado. Por outro, quando eu busco o resultado plástico, ela me atrasou. Tá. Atrasou tremendamente, porque assim, até chegar num determinado lugar, né? A generativa, né, que estou falando, né? Até chegar num determinado... É uma quantidade de tentativa e erro absurdo. Como você tem mais possibilidades para explorar, você leva mais tempo para lapidar e então, chegar assim, no a partir caminho. de uma imagem, falando assim, cara, essa imagem está mais ou menos... o que eu mudo no prompt? O que eu faço isso? Qual é a referência que eu vou botar para ele poder entender? Esse processo vai muito longe, vai muito lento. Mas a indústria também já sacou isso. E já começou a botar atalhos. Se pega um Photoshop hoje, né? Eu sou muito mais rápido no Photoshop hoje do que era antes. Sim. Porque se antes eu tinha que fazer uma rotoscopiazinha, sabe, um que recorte, era um grande, cara. Você ficava meio-dia, um dia, dependendo da situação, recortar cabelo ou coisas mais complexas. Estava fazendo a identidade visual de uma peça, cara, tinha uma foto linda lá do Guilherme Leme, mas era enquadrada assim, eu queria assim, jogar para o Photoshop, cria o resto a partir daquilo, e me dá opções, percebe? Né? Aliás, da Adobe, assim, o que eu acho bom lá são as ferramentas associadas ao programa. Isso é muito legal. Porque a generativa deles eu acho um ó, assim, sabe? É muito baranga. Sim. Aliás, tem isso, né? Tem muita quando coisa que evolui lá. Juntando e pasteurizando, a tendência é te jogar clichê. Agora, eu sinto também que, assim, no meu trabalho, nas equipes que eu monto, né, eu tenho a preocupação de fazer todo mundo, de certa forma, entrar nesse processo. Tá. Porque eu acho importante, desde o cara que antes fazia rotoscopia, hoje vai ter que fazer outra coisa, ele se achar ali dentro. Esse trabalho assim, de multiplicação, eu acho importante, sabe? Isso pode rolar em coletivos, né? Em grupos cada vez maiores, mas assim, as pessoas se ajudarem a entrar nessa história, porque assim, nós somos seres sociais, nós não vamos viver sozinhos. Exato. Sabe? Nós não vamos viver encerrado num lugar com a inteligência, a Alexa resolvendo tudo pra gente. A gente definha, né? Definha. Acho que foi um pouco do que a gente sentiu na pandemia, que fez com que a tecnologia
acelerasse tanto a adoção de ferramentas que nos permitem nos conectar de forma remota, né? Porque a gente precisa, nem que seja ali uma chamada por vídeo, né, com a família, ver, mostrar, participar. O remoto deu uma outra coisa, né? Que de repente você começou a perceber que a pessoa tem uma vida pessoal. Ela pode querer ficar lá trabalhando lá na casa dela porque ela vai cuidar de um filho, vai cuidar de uma horta, tem uma outra dinâmica que você consegue trazer o aspecto de uma vida real para o seu trabalho também. Acho que as várias vidas e os vários papéis conseguiram convergir. Porque a gente sempre, retomando, né, a questão do tempo, o tempo que a gente ficava em cada função, de uma certa forma, era fragmentado. Né? Estou em casa, então é o meu momento de ser a dona de casa. Estou levando o filho para a escola, então ali eu sou mãe. Cheguei no trabalho, então ali sou profissional. Cheguei, agora não. Né? Principalmente quem ainda... Engraçado, a inteligência artificial no trabalho me deixou mais holístico. Olha! Mais assim, sabe, ver a coisa como um todo. Até porque agora a gente pode tocar no todo. Né? Eu não preciso saber criar um objeto 3D, né, para uma determinada simulação, uma coisa que eu queira fazer, se eu posso gerar esse objeto. Agora, cara, uma coisa que eu sinto, e às vezes é fonte de grande angústia, é assim, eu não posso ir nisso sozinho. Eu não posso deixar a gente para trás. Ainda mais a gente num país desse tão desigual, sabe? Você não pode... Temos que falar sobre isso, sabe? Temos que... Como é que uma ferramenta dessa pode ajudar a gente a superar coisas e não a reforçar coisas, né? Reforçar estruturas, reforçar... Isso é a grande batalha política daqui para frente, eu acho. E tem pontos também, às vezes, que podem ser tão simples como os que a gente já conversou agora, de não aceitar a primeira resposta que a ferramenta te dá, refletir a respeito, né, se aquilo está à altura do que você quer, se é realmente aquele tipo de imagem, aquele tipo de texto que você deseja ou não. Esse olhar crítico e esse exercício constante de ser um agente. Né? Você tem que ser um curador. Né? Você tem que ser um curador das coisas, curador do que ela te entrega, para buscar algo que você sinta que faça sentido, né? Que é muito sedutor, né? Uma hora você pode entrar nela e vai. Vira e mexe e fala assim, cara, eu acho que eu vou fazer um curta só de... Não, até delegar o seu trabalho, delegar a sua responsabilidade, né? Delegar. E aí pode ser uma armadilha, porque aí no final você tem uma produção com a qual você não se identifica. Exato, você perde um pouco a mão da coisa, às vezes. Que um ponto interessante que você colocou é essa coisa que, às vezes, não é que ela te atrapalha, mas você leva mais tempo, né, porque ela não chega com aquilo que você já tem na sua cabeça, ela não te entrega. E eu fico curioso, porque eu fico assim, por que ela está me entregando isso? Às vezes, quando me entrega um resultado tão disparatado do que eu procurava, eu paro o processo, pego aquela imagem e vou pesquisar aquela imagem. Vou ver de onde veio. E começo a sacar, né, a quantidade de coisas similares que foram geradas. Falei, então esse caminho não é o meu. Não é aqui que eu quero entrar, entendeu? Porque você tem hoje o Midjourney no espaço... Até há um pouco tempo era um espaço beta, que é só se você cria muita coisa, você tinha acesso a ele, né? Que você consegue pegar uma imagem e, a partir delas, navegar em todo o universo Midjourney e sacar o que tem parecido. É muito interessante porque você vê, inclusive, pessoas de outras culturas, como é que elas usam os argumentos, que tipo de input que ela dá para a máquina, sabe? Até para se inspirar, né? Até para se inspirar. Eu adoro a redação dos prompts, assim, né? Que às vezes eu vejo uma imagem que saiu inusitada, eu vou ver, às vezes o prompt não tem nada a ver. Mas o cara escreveu uma coisa tão interessante, né? Ele buscou uma referência na sua cultura lá atrás, os chineses, cara, os japoneses eu acho que arrasam, né? Hoje, russo e japonês, para mim, são quem estão na vanguarda da imersão, sabe? São os artistas mais interessantes, assim, de ver. Né? Rogério, você sabe que um ponto agora que você está colocando, trazendo um pouquinho da tua trajetória, a gente vê, de novo, vou traçar esse paralelo da galera que muitas das vezes que não é artista ou que está começando, né, na carreira, está estudando, está indo para a área de publicidade, alguma coisa desse sentido. E a gente vê situações que às vezes assim, tipo, aquela entrega muito superficial, a galera se sente satisfeito com aquilo que entrega, acha aquilo maravilhoso. Muitas das vezes a gente vê também situações de cliente nessa situação. Como é que você olha isso? Quer dizer...
entende essa satisfação? Você acha que é por falta de conhecimento ou porque já está dentro da máquina? Quando eu falo dentro da máquina, né, como se fosse uma grande Matrix, que ele foi ali já lapidado daquela forma e ele se contenta com pouco. Porque, de novo, a gente vê que as pessoas que têm aí uma estrada um pouco mais longa, os artistas, né, já tem isso na tua essência de não se contentar com pouco. Como é que você vê isso? Eu topo muito com isso, principalmente quando... Ultimamente eu não tenho trabalhado muito direto com a agência. Às vezes eu trabalho direto ou com o cliente, né, desenvolvo as coisas diretamente, ou estou nas artes, né? Mas quando eu deparo com uma coisa dessa, o que eu percebo é falta de gestão criativa. Tá. Percebe? É quando você não tem alguém ou uma instância que está olhando para aquilo e falando assim, isso é pouco. Antes você tinha, né, na velha guarda, você tinha diretores de criação que assim, jogava o trabalho no lixo e falava, isso aqui não tá lixo. Né? Tá pouco. De certa forma, é o ritmo hoje das coisas, né, que é padaria. A velocidade. É uma velocidade que tem que criar numa coisa... Porque entendeu? é uma quantidade absurda de imagens. Eu recebo o shooting board, assim, o storyboard, que eu falo assim, inexequível. Porque o cara se deliciou tanto com aquelas imagens e criou uma sequência que você fala, bicho, isso aqui para produzir vai ser É uma loucura, né? Uma loucura. Sabe? Porque ali pode tudo, né? De certa forma. Pode né? tudo. O helicóptero descendo no meio de um café. É o famoso PPT aceita tudo, né? PPT Ideias aceita que no tudo. PPT ficam lindas, porém... Mas agora na vida ficou mais real. louco, né, Dé? Porque é isso que a gente está falando. Com as imagens generativas, a velocidade de gerar, e isso é grande, as pessoas se seduzem com as possibilidades. Mas aí, quando vai colocar isso, né, na prática... É o exemplo que ele deu. Quer dizer, pô, cara, tá, mas você tem noção o quanto vai custar para trazer aquilo? Ah, não, então vamos lá, vamos né? gerar. Vamos gerar. Você fala assim, amigo, então. Eu boto nos meus contratos né, o uso da inteligência artificial, assim, tem que ser balizado, combinado, né, tem que se entender os limites dessa tecnologia e tem que ser sinalizado. Né? Você não pode entregar uma coisa que pretenda ser o real, não sendo real. A não ser que isso seja uma proposta criativa, artística. Tá. Sacou? Aí você, ok, estamos num terreno, né? Mas hoje a gente vê esses instrumentos estão a serviço de forças sinistras, né? Também. Né? Você tem, hoje, por exemplo, pode aparecer uma imagem na internet que você fala assim, cara, mesmo a gente com treinamento, olha e fala assim, isso é real? Aí você tem que pensar assim, será que isso é plausível? Exato. Ou seja, você começa a analisar a veracidade de uma coisa a partir do seu background. Sim. De entender com a sua vivência e tudo, se aquilo tem chance de ser real. Porque nós estamos nesse lugar pela primeira vez na história, que você pode olhar uma fotografia e falar, uma pedra, não, essa pedra não existe. Que vai ficar cada vez mais difícil de distinguir. Difícil. Exato. Não, tá indistinguível. Já está indistinguível. Né? Só que assim, o que está indistinguível, nós não temos acesso. Você citou o Sora, Isso. né? Que é um modelo poderosíssimo de geração de imagem e tal, mas que você só vê alguns criativos selecionados que trabalharam naquilo. Isso. Imagina a quantidade De coisas que que foi feita para jogar fora e para chegar naquele lugar ali. E, Rogério, você já se deparou com algum dilema ético em relação ao uso de inteligência artificial em algum projeto que você possa compartilhar com a gente? Já, inclusive foi interessante isso, porque assim, hoje os modelos já disfarçam um pouco a ideia de que existe uma predisposição, uma pré-programação para te entregar determinados resultados. Eu fiz a ópera Tristão e Isolda Tristão. A gente trocou o nome porque foi uma abordagem da Márcia Zanelato, queridíssima, puta dramaturga, que ela colocou a Isolda em um campo de refugiados. Ou seja, trouxe o mito para um momento muito atual. Né? Com a direção do Guilherme Lemes, né? Talentosíssimo. Foi um processo, um trabalho lindo. E era sobre refugiados. Mas não surpreende, o homem é o lobo do homem. Minha amada
está em terra interditada, um campo de refugiados. Mas por quê? Foi em busca da mãe expatriada, presa na fronteira, onde não posso pisar sem risco de guerra. Eu fiz a direção de arte e a parte de video design, né? Teve um determinado momento que eu queria que os atores interagissem com refugiados reais. No tempo de produção da ópera e no tempo político, não era possível trazer pessoas reais. Então eu falei assim, então nós vamos criar essas pessoas, de certa forma, né? Cara, o algoritmo, quando eu falava palavras, né, eu quero um refugiado afegão, quero uma coisa em Gaza, quero não sei, eu era bloqueado. Por simplesmente... Você desrespeitou os guidelines da comunidade. Não podia usar a palavra refugiado. Como assim, cara pálida? Como assim? Aí houve todo um outro trabalho. Mas espera aí, então vamos buscar esses refugiados aonde? Nas periferias das grandes cidades, que, né, nós estamos... Né, tá tudo aí, nós, né, não vê quem não quer. Mas começa a buscar outros lugares para ludibriar o prompt. Ludibriar aquele entendimento. Aí entregava pessoas absolutamente próximas e machucadas como eu queria. Sabe? Isso foi pro palco, mas depois de todo um... Agora, ele pergunta, teu entendimento desse percurso é que existe um outro caminho para chegar naquele ser, digamos assim, né? Um outro caminho de fala, de descrição para chegar naquele ser, ou aquele ser refugiado, sabe? Aquela estética, aquele estilo de vida, né? Que se traduz na imagem... Está tão disseminado que é possível encontrar em vários lugares e não só num campo. Exatamente. A dor está onipresente. Está onipresente. Está na rua onde eu estou morando. Sabe? Pessoas morando ali na minha frente. Sabe? O que fazer, né? Agora, é interessante como um instrumento não te deixa retratar isso, de certa forma. Hoje está diferente, porque... As visões se tornaram muito plurais, tem movimentos organizadíssimos em cima dessa ideia do treinamento dessas IAs. Né? Hoje você vê, por exemplo, pela primeira vez, você foi chamado a dizer se você quer que as suas imagens sejam usadas para treinar ou não, lá no Instagram, por exemplo. Eu não permito. Não, você não vai ficar pegando... Né? Mas já é uma cláusula, isso é uma gotinha num oceano gigante. Ou quero pegar essa pauta aqui que a gente está discutindo, né, de ética e de... Acho que até assim, os vieses que muitas vezes a inteligência artificial pode terminar reforçando, vieses negativos. Quero tua opinião sobre um movimento que eu tenho visto ganhar cada vez mais... Não é bem divulgação, mas assim, usos diferentes, que é a construção de memórias sintéticas. Então, para reimaginar futuros possíveis. Então, desde perfis que mostram como a história poderia ser diferente, e se a Inglaterra tivesse sido colonizada pelos Estados Unidos, e se Portugal tivesse sido colonizado por nós, reimaginar a história da negritude. Então, e se... hoje fosse eleito nos Estados Unidos uma presidente
afrodescendente, né? Como que seria isso? Qual que é a tua visão sobre essa... Desculpa, lembrei aqui de um outro projeto, de resgate de memórias de idosos. Então, histórias que não foram registradas em fotografia, em vídeo, você ter o trabalho de conversar com esses idosos e gerar imagens que se aproximam o máximo possível daquela lembrança, daquele momento que vai se perder na história quando aquela pessoa morrer, se não for registrado. Qual que é a tua visão sobre essas memórias, construção dessas memórias sintéticas? Assim, na verdade, essa vontade de construir futuros possíveis ou memórias, resgatar memórias, é uma coisa meio ancestral, né? O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, é um livro que é exatamente isso. Se a Alemanha tivesse ganhado, né? E você desmonta essa história no livro exatamente resgatando filmes reais, que são contrabandeados entre dimensões diferentes. Olha que louco, né? Então, assim, isso sempre houve, né? A Revolução dos Bichos, né? É o famoso e se, né? E se faz parte do nosso questionamento existencial, né? E se eu não tivesse atendido aquele telefone, né? É meio maluco. Eu acho muito interessante e muito pertinente, assim, desde que seja feito exatamente com essa sinalização crítica e o label, né? Poxa, isso aqui, ó, essa memória não existe, mas eu tentei recriá-la. Eu ia te perguntar isso, porque a gente sempre teve esse processo, mas num período em que ficção e realidade eram muito distantes. Sim. Agora a gente vive um momento em que cada vez mais realidade e ficção convergem, né, e se aproximam. Que é quase como mudar o passado, de certa forma. Você mudar a personalidade daquela pessoa. Até porque, assim, nas informações que a gente tem, é porque elas foram escritas em determinado momento, que até então a gente não tinha imagem. E depois a questão... Aí vinha as pinturas, que a gente sabe de uma série de pinturas, desde a questão de coroação, seja de Napoleão, aqui mesmo, o que nós temos aqui no Museu do Ipiranga. Aquilo a gente sabe que aquilo não existiu, né? Dom Pedro não podia estar num cavalo branco, e sim, né, num jumentinho, porque não tinha como subir de Santos até aqui. Ou seja, a imagem e o texto sempre, de certa forma, manipulou o ser humano. Porque você cria a partir de uma perspectiva de um artista, um autor, ou até mesmo uma questão política influenciada em cima daquela questão, para que as prosperidades entendam aquilo da forma que ele quer contar. E o quanto a inteligência artificial pode alterar alguns pontos, né? E a gente deixar de gostar de personalidades, né? Passar a amar ou odiá-las. Se eu falar Tiradentes, a figura do Tiradentes, o Alferes, né? O que te vem à mente? Vem um quadro que ele está esquartejado, a cabeça solta, é a cabeça de Cristo. Ele não era assim. Exato. Ele morreu com o cabelo raspado, ele era um barbeiro. Né? Mas, quando foi proclamada a República, precisavam de um herói que pudesse entrar nessa categoria de mártir, né? E ajudar a essa ideia ser propagada, uma república proclamada pelos generais. Qual que foi a figura que acharam? Tiradentes. Então vamos pintar ele igual a Jesus Cristo. Exato. Que, aliás, é outra criação ocidental que não leva em conta a sua origem, né, asiática, africana. Você cancela essas referências em nome da criação de uma história branca, né? Só faltou colocar ele de olho azul, né? Porque, na realidade, minha avó andava com um Cristo de olho azul. Não, Cristo sim, mas eu estou dizendo no caso de Tiradentes, né? Só faltou isso. Não, mas a Deixaram figura era idêntica, era isso. Era idêntica. Isso foi uma encomenda. Sim. Até, inclusive, você vê quando tá indo para aquela coisa da forca, que ele tá com tipo como se fosse um manto, né? Uma coisa assim. Crucifixo, exato. Né? Tá tudo ali, cara. Todos os ícones para falar assim, cara... Viva a República. Exato. Vamos lá, general. Exato. É isso. Né? E a gente apaga outras histórias, apaga a escravidão. Exato. Né? Que é uma chaga hoje. Percebe? Então, assim, os trabalhos são legais e se eu pudesse, né, ou funcionasse, já estou lá, né, não tem tanto tempo pela frente ainda, mas se eu pudesse, seria assim... que os coletivos, que os movimentos se apropriassem dessas ferramentas, para eles, né, criarem ou recriarem
essa história, eu trazer esses elementos para sem essa chancela. Sim. De histórias que não foram contadas, né? De coisas que não aconteceram. De chancelas que, inclusive, pode estar usando instrumentos para te ludibriar, para dizer que você não existiu. Sim. Entendeu? Sim. Que você não veio daquele lugar. É isso, André, sabe? Eu acho que assim, essa ideia da postura crítica, né? De você sacar que você vive num estado de vigilância, que sabe seus dados, te conhece, né? Consegue prever seu comportamento, isso tem que disseminar como resistência. Deleuze falava, criar é resistir. Criar é resistir. Quando você quebra a máquina, quebra o algoritmo para trazer algo que é seu particular, você está resistindo àquele movimento, né? Agora, resistir também não é só destruir aquilo, mas é criar alternativas. E as alternativas, para mim, estão nas massas que são alijadas, né? De alguma forma, isso tinha que se espalhar e se tornar instrumento de ação política, sabe? No melhor sentido, né? Na coisa assim, um instrumento que você sabe como é que você está usando e sinalizando para as pessoas, né? Chega de ludibriar. Utilizado em benefício nosso. Em benefício nosso, né? É utópico? Não sei, pode ser, mas eu tenho que conviver com essa... Tem que viver com essa esperança, porque senão, bicho, a gente cai no abismo. Não, e é preciso primeiro imaginar e sonhar para conseguir concretizar, né? Se a gente não tem esse sonho, essa inspiração, essa visão dentro da gente, a gente se perde, fica à deriva. Nós estamos nesse lugar, sabe? Porque a gente estava até comentando antes, né? Uhum. Que assim, existe essa inteligência artificial generativa, as redes neurais, machine learning, que estão ali na nossa cara, nos algoritmos, nos aplicativos que você pode acessar, você vai pagar por eles, né? Vai botar o dinheiro, vai para outro lugar e tal. Uhum. Mas existem aquelas que já estão aí, estão controlando as coisas, as infraestruturas críticas, o mercado financeiro, as relações políticas e até o sistema militar, né? Você tem armas de guerra que desliga um GPS e você apaga uma cidade, sabe? Que já estão aí. Daqui a pouco nós estamos diante de guerras automáticas, porque um algoritmo resolveu que aquilo era uma ameaça e resolveu mandar uma bomba lá, acabou. Uhum. Pronto. Olha que desgraça. algoritmo Se não tiver brigando com o outro. intermediação humana, se não tiver um ponto final que é humano, Uhum. né, o entendimento de que esse fluxo tem que estar a serviço da gente, não para substituir a gente, Sim. nós estamos fritos. Não, e um ponto também é assim, da gente não se eximir da nossa responsabilidade. Exatamente. Porque é muito fácil também, às vezes, culpar um algoritmo, né, algo pré-programado, a inteligência artificial. A gente também precisa puxar a responsabilidade para a gente. Uhum. É assim, não, quem está por trás, né, desse algoritmo? Quem deveria estar supervisionando? Ou No quem comando, idealizou sim. que fosse dessa forma? Sim. Né? Porque somos nós. A gente fala da inteligência artificial, mas foram pessoas que se uniram para criar essa tecnologia. Uhum. São outras pessoas que se unem para desenvolver aplicações dessa tecnologia. Somos nós aqui na ponta que escolhemos, a partir do momento que eu tenho acesso a essa tecnologia, como que eu vou usar? Todos nós somos agentes. A gente não pode nunca perder isso de vista. Tudo isso, quer dizer, são sistemas que estão sendo criados pelo próprio sistema também, né? Essa concentração de renda, esse dinheiro está financiando Sim. inteligência artificial. Uhum. E aí você esquece que, para além daqueles sistemas, né, ChatGPT, não sei mais o que e tal, tem os sistemas que foram desenvolvidos como forma de código livre, código aberto. Uhum, Né? também. Às vezes, você tem que até pensar que o esforço para regulamentação pode ser genuíno, mas também pode ser para tirar esse povo da jogada. Diminuir, entendeu? né? Você Enfraquecer. vê o Linux, né? O Linux frente ao Windows. Se você tivesse um sistema, né, por exemplo, de infraestrutura pública de dados baseados no Linux, você tinha um sistema mais seguro. Uhum. Porque ele é escrutinado, ele é aberto ao escrutínio, ele é aberto à fiscalização. Eu acho que a grande luta daqui para frente é isso. Assim, esses sistemas têm que estar abertos ao escrutínio público. Uhum. Eles têm que ser monitorados, eles têm que ter uma dimensão humana de corte para puxar a tomada, se for o caso, entendeu? Porque senão
Sabe? A gente já sabe, temos protagonistas globais na área da tecnologia que está, né, cagando e andando. E acha que o mundo é dele. Somos a primeira geração que não vai... A última geração que viu os vagalumes e também a última que viu o céu sem cinturões de asteroides, de satélites. Né? Andando em linha reta. 4.500 objetos na semana passada. 4.500, né? Imagina uma tribo intocada, olha para o céu, de repente você tem uma fila de coisa passando. Cara, esse é o Deus qual, meu Deus do céu? Sabe? Eram 12 signos só e agora? Entendeu? Tiveram filhos, né? Que porra é essa, meu Deus? Filhos sintéticos. Sintético, né? De repente um troço desse cai. Doido. Me diga uma coisa, está diminuindo a questão de valores ao qual você cobra dos teus clientes? Não? Como é que os teus clientes olham para isso, de certa forma? Essa pergunta é interessantíssima. E ela tem a ver com a postura que você quer adotar no mercado também. Para mim, eu percebi, passei a viver disso, a viver do que eu acumulei. Como conhecimento, como vivência, como experiência. Eu posso usar um instrumento de 1 centavo de custo, mas não é esse o preço. O preço são 61 anos de história. Perfeito. De andar pelo planeta, entendeu? É isso aí. Ou seja, o meu lado curador, o meu lado editorial, no sentido de filtrar o que é feito, o que não é feito, o que eu vou apresentar, o que não vou apresentar, não importa se eu fiz em 10 segundos, ou em 5 dias, ou em 1 mês, sabe? Para mim o valor é o mesmo. Exato. Né? Tudo bem que fica mais difícil trabalhar, mas não é possível. É uma escolha, né? É uma escolha de posicionamento que a gente precisa estar confortável com as decisões que a gente toma. Eu acho que tem que ter essa integridade, assim, né? Porque para mim aquilo é um instrumento, mas ele só está funcionando daquela forma porque eu misturei tudo, da ficção científica, física, do teatro, tudo isso que eu passei, todo esse caminho que eu trilhei, tudo que eu ri, tudo que eu chorei, está ali. Está ali. Então, assim, no fundo, o meu cliente me chama como um curador. Percebe? Para editar uma narrativa para ele, para filtrar uma narrativa para ele. E isso tem preço. E não para entregar algo pasteurizado para ele. Não. Inclusive, assim, é um risco do mercado que a gente já viu. Sim. Por exemplo, produtoras se fagocitando, né, antropofagicamente, se comendo umas às outras, né? Atrás do baixo custo, principalmente quando entrou o cinema digital. Exatamente. Né? Ou seja, é cobra comendo cobra e no final as duas morrem, né? Quer dizer, isso vira uma loucura, cara, porque você acaba com o negócio de uma maneira geral. Quer dizer, você vê que ninguém consegue sobreviver. Quer dizer, quem ganhou, digamos, supostamente aquela concorrência naquele momento, amanhã, tipo, vai perder para outro. E o mercado perde como um todo, não? Perde como um todo. Ainda mais um mercado como o brasileiro, né? Seja no cinema, seja na publicidade e tal, ele é baseado no fetiche da direção. Né? No fetiche da direção criativa, no fetiche do diretor de filmes. Isso. Então, ao invés de você criar uma indústria... Né? Exato. Você cria um esquema em que assim, você joga um osso, todo mundo sai correndo atrás, entendeu? Né? E, no fundo, existe toda uma cadeia que tem que ser fomentada e que tem que se achar. Um diretor trabalha pouco. Sim. Um pouco no sentido assim, você faz um projeto, depois você faz 3, 4 meses sem conseguir outro. É isso. Um cara que é um assistente de direção trabalha toda semana. Exato. Percebe? Existe uma cadeia industrial ali que você pode enxergar, principalmente no audiovisual, né? Sim. Que é uma indústria coletiva, né? Uma criação coletiva. Você tem diversos departamentos que interagem atrás, né? Para fazer uma determinada obra. Exato. Então, assim, fomentar isso como indústria é fundamental. Que um pouco é o risco, por exemplo, das ferramentas de inteligência artificial fazerem isso, achar que você pode descartar esse entorno. Exato. E aí, na verdade, vai haver uma pressão de achatamento dos custos mesmo, do que vai te remunerar. Mas por quê? Porque esse dinheiro que seria para criar essa história e tudo está indo para fundo financeiro, não é nem para produzir coisa. Sim. Está indo para outro lugar, para as ações, né? Para os stakeholders, né? Está em outro lugar. Eu conversei com um cara interessantíssimo que ele falou assim: a gente vive o meu filme e minha vida.
que você passa 15 dias, A minha casa, 15 minha anos vida. perseguindo uma ideia para um dia conseguir um edital. É isso. Aí aquilo vive uns meses e acabou. Sim, né? isso foi muito até engraçado trazer só um parênteses aqui. Eu estava numa palestra, e aí uma diretora estava contando sobre o filme dela, trouxe uma galera. Quando ela comentou que ela levou 12 anos para poder pegar e fazer aquele filme. E aí o garoto levantou na plateia e fez uma pergunta. Eu achei muito divertido, ele falou: mas por que você demorou tanto tempo para poder fazer esse filme? Como assim, né? Você tá com inteligência artificial, mas isso, aquilo, caramba, né? Quase colocando que ela era uma incompetente. Aí, não, poxa, é investimento, é não sei o quê, é amadurecimento e tal, e tal, e tal. É engraçado, né? Ver essas duas pontas da galera que tá chegando. Era um filmmaker, alguma coisa assim. Cara, como coisa assim, você levou para poder fazer um filme, tipo, né? 12 Sim. anos, cara, tem que entregar um vídeo ali no outro dia, capturar, editar. E que mundo é esse, né, que você vive, né? Você já chega, conversa com o cliente, já com a câmera na mão, já faz um negócio, já joga no Premiere, já digita o roteiro, o Premiere monta, Sim. sem precisar. Você afina aqui, afina ali, troca uma palavra para mudar a cena. Rogério, estamos chegando no nosso final do episódio do podcast. Vamos precisar de muitas mais temporadas para conversar. Mas eu já sabia disso quando eu convidei você. A gente tem 4 perguntas que a gente sempre faz para todo convidado que vem aqui, que é um bate-bola final, e são perguntas mais emocionais, mais filosóficas, que não estão tão conectadas aí com tua área específica de atuação, mas é muito mais para captar a tua visão em relação a essa tecnologia. Vamos começar, Mal? Ai, vai doer? Um pouquinho. Cadê a anestesia? Vamos lá. Bom, qual aspecto da inteligência artificial que te deixa mais empolgado e fascinado no momento? A capacidade de você ter um diálogo com mentes coletivas. Né? Você mergulhar nessa quantidade de inputs, né? Sim. Filtrar. Então, assim, às vezes um raciocínio, uma ideia, uma percepção, eu consigo criar uma plataforma ou preparar essa plataforma para reagir a essa minha necessidade. Se o gênio da lâmpada mágica aparecesse aqui na sua frente e falasse: Rogério, você pode criar uma inteligência artificial que não existe, que é capaz de fazer qualquer coisa. Que IA seria essa? Cara, seria uma IA de educação, de capacidade de instrumentalizar essa quantidade de semelhantes que estão fora das coisas, sabe? Uma anti-IA. No sentido de que é uma IA rebelde. Sabe? Vai trazer visão crítica, raciocínio, né, próprio, desenvolvimento da tua opinião. Vai conseguir desenvolver programas, sabe, de educação, de não sei o quê. Se você está lá, não sei aonde. Promover maior conexão humana. Exatamente. Pedagogia do desastre, sabe? Está lá com aquelas crianças no meio do inferno e ela te entregar instrumentos para lidar com isso, né? Para resgatar essas crianças, resgatar essas infâncias que estão sendo metralhadas à torta e à direita, assim, impunemente no planeta, né? Acho que seria esse instrumento guerreiro, assim, sabe? Rogério, e o futuro da humanidade, tá, com a inteligência artificial em uma palavra? Desconhecido. Eu acho que pela primeira vez, assim, pela primeira vez na minha existência física, né? Eu me sinto completamente incapaz de visualizar o futuro, tanto que eu estou ultimamente pavimentando o presente, sabe? Tipo, cuidando dele, assim. O que é palpável, né? Que é palpável. Tem uma frase belíssima do Yuval Noah Harari, que ele comenta que pela primeira vez na humanidade ninguém faz ideia de como o mundo vai ser nos próximos 10 anos. As oportunidades são tão grandes quanto os riscos que corremos. É o fio da navalha, né? Isso é assim, cara, olhe para isso com um olhar crítico. Saiba que isso foi criado por quem você não sabe quem é. Né? Vamos para a última pergunta. Tá. Que é: no mundo em que as máquinas são capazes de fazer quase tudo o que fazemos muito melhor do que nós, o que é que significa ser realmente humano? Eu acho que se a gente conseguir conservar uma capacidade de deslumbre,
e de curiosidade, acho que é isso que vai ser o nosso fio para achar onde é que a gente reata a humanidade ali na frente, sabe? Talvez a gente passe por isso, por quase uma extinção para poder vir em algum outro lugar. E lá no fundo do poço, né, para descobrir a mola que tem lá. A gente vê isso na inteligência artificial, a gente se lambuza, né? Quando as coisas aparecem primeiramente, você mergulha, assim, essas pessoas estão mergulhando e trazendo resultados que é uma balbúrdia, é uma lambança, né? Aí você saca um ou outro, um brilho aqui, um brilho ali, são pessoas que estão, puxando fios, né? É quando o deslumbre se torna construtivo, né? Quando o deslumbre te conecta de novo com uma dimensão que você tem e a máquina não tem, que é o espiritual. Essas características é o que pode dar alguma liga para a gente passar por isso, sabe? Eu acho. Rogério, obrigada por disponibilizar seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Achei demais. Inspirar todo mundo que está navegando por esse cenário de mar turbulento. Mar turbulento. E, cara, que ninguém sabe nada a respeito, né? Estamos aqui tateando, né? A coisa toda. É isso, e se ajudando, né? Para a gente passar por isso juntos e sair melhores. Não, sensacional. E até gostaria, depois que você colocasse aqui, a gente colocar aqui um pouquinho no vídeo, um pouquinho do trabalho do Rogério, né? Para o pessoal ter um pouquinho de contato. A gente vai deixar aqui tudo marcado, a questão das redes sociais, site, para quem quiser conhecer seu trabalho e depois continuar a conversa, né? Sim, sim, sim. Is everybody safe? Is everybody safe? Is everybody okay? Nossa, agradeço demais, assim. Foi uma chance fantástica de certa forma, né, descolar do dia a dia para pensar, poxa, realmente, o que nós estamos fazendo, né? Acho demais isso que vocês estão construindo aqui. Ai, obrigada. Vida longa. E aqui? Poderia ser aqui. mais tempo, né? Pena que a gente aqui é legal. todo Esse nome é legal, né? E aqui. Sim. Né? Que te joga pro agora. Para esse lugar que nós estamos agora. Isso é... Eu estou te falando aqui, né? Eu criei um conceito pro eu, mais grande parceiro, pro Cultura Inglesa Festival. Eu lembro, foi durante a pandemia. Foi. Você trabalhou nesse eu trabalhei projeto. nele, aí depois também? Né? Primeiro na pandemia foi pandemia. a ideia do Restart, o Culture, né? Como Restart. Mas depois eu cheguei numa frase que era assim: Forget the future.
Be present. Sabe? Incrível, Todo mundo pirou com a perfeito. frase, mas era um tiro no pé do ponto de vista institucional, cara. Claro. Tipo, eu sou uma escola de assim, né? Eu sou uma instituição e estou falando que não tem futuro, né? Mas não é que não tem futuro. Muito pelo contrário, né? É Né? hoje que Esquece você o tem um poder futuro. de É isso. ação. Né? Esteja É isso. presente, É isso. né? Esteja presente. Olha o que está em volta. Fique alerta. Fique alerta, né? Quero aproveitar para agradecer também ao estúdio 1338, a equipe que está por trás dessas câmeras que estão nos captando. Diego Notarnicola, a Camila Aguiar também, a gente vai deixar o perfil deles aqui embaixo. Água do Coco, do Zé, que traz essa água fresquinha, inteligência natural, direto, né, do coco para a garrafa, aqui para a gente. A gente quer agradecer também todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente de casa. Seguir a gente nas redes sociais, no Instagram especialmente, e aqui podcast, e deixar comentários de vocês, episódios que vocês gostaram, discussões que vocês querem ver por aqui, para a gente se preparar para os próximos episódios e para as próximas temporadas. Ativa o sininho, dá aquele like, né? Isso, dança uma Macarena e a gente se vê no próximo episódio. Gente, muito obrigado e até breve. Este episódio do IAQI Podcast foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula, produzido pelo estúdio 1338, com roteiro criado por Andréa Mello em colaboração com ChatGPT e Claude. Locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.